Padre Pio nos diz que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, aos sofrimentos e às dores. Em resumo, Padre Pio está pedindo a graça de amar e aceitar os sofrimentos da vida como uma oportunidade de crescimento espiritual e união com Cristo, com a ajuda e intercessão da Virgem Maria. Vamos entender um pouco mais? A frase de Padre Pio, que Nossa Senhora nos obtenha o amor à cruz, ao sofrimento e às dores, reflete a espiritualidade profundamente cristocêntrica e mariana de São Pio de Pietrelcina, baseada no amor sacrificial e redentor de Cristo. Uma fé cristocêntrica é aquela que tem Cristo como o centro absoluto e fundamental da vida espiritual, teológica e prática do cristão. Em termos simples, isso significa que Jesus Cristo é o foco central de toda a fé e ação do cristão. Essa abordagem coloca Cristo no coração de todas as reflexões sobre Deus, a salvação, a igreja e a vida cotidiana. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Na verdade, é um desafio. Quero te desafiar para embarcar conosco em uma jornada de 21 dias de oração para aumentar a sua intimidade com Deus e construir uma profunda e sincera vida interior. Como? É simples. Entre agora mesmo para o nosso desafio de 21 dias de oração, em que você receberá um passo a passo completo para remodelar a sua vida de oração, estudando com os grandes santos os princípios e fundamentos para a vida interior. O link está na descrição aqui desse vídeo. Garanta já a sua vaga e comece hoje mesmo o desafio de 21 dias de oração, ok? Bem, na frase de hoje, Padre Pio fala sobre o amor à cruz. A cruz simboliza o sacrifício de Jesus pela salvação da humanidade. Amar a cruz significa aceitar e valorizar o sofrimento como uma forma de união com Cristo, que sofreu por amor. Para os santos, como Padre Pio, a cruz não é vista apenas como um objeto de dor, mas também de amor, redenção e esperança. E todos nós sabemos que Padre Pio foi crucificado com Cristo por amor, não é mesmo? Os estigmas de Padre Pio foram um fenômeno místico, singular e notável em sua vida, refletindo sua profunda união com Cristo e sua imitação do sofrimento de Jesus na cruz. Padre Pio de Pietrelcina, esse amabilíssimo frade capuchinho italiano, foi uma das figuras mais conhecidas por ter recebido os estigmas, marcas nas mãos, nos pés e no lado do corpo, semelhante às chagas de Cristo crucificado. Os estigmas apareceram pela primeira vez em Padre Pio em setembro de 1918, enquanto ele estava em oração após a celebração da missa no convento de San Giovanni Rotondo. Ele descreveu o evento como uma experiência espiritual intensa, onde viu uma figura misteriosa e luminosa e imediatamente após sentiu uma dor aguda nas mãos, pés e lado do corpo, percebendo que havia recebido as chagas. As marcas de Padre Pio sangravam regularmente e eram visíveis, especialmente em suas mãos e pés, além do lado do seu corpo, associando-se diretamente aos lugares onde Jesus foi ferido durante a crucificação. Essas feridas foram examinadas por médicos ao longo dos anos, mas nunca houve uma explicação médica conclusiva para o fenômeno. Elas exalavam um perfume frequentemente descrito como odor de santidade e perduraram por 50 anos. Padre Pio experimentou não apenas o sofrimento físico, devido às chagas, mas também um sofrimento espiritual profundo, sentindo-se muitas vezes atacado por tentações e forças demoníacas. Ele via suas dores como uma forma de participar no sofrimento redentor de Cristo, oferecendo-as pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. No início, a Igreja foi cautelosa em relação aos estigmas de Padre Pio. Ele passou por investigações rigorosas, tanto por autoridades eclesiásticas quanto por médicos, para verificar a autenticidade de suas chagas e determinar
se havia alguma explicação natural ou fraude envolvida. Apesar de algumas restrições iniciais, ele foi posteriormente reconhecido pela Igreja como autêntico. Seu carisma atraiu multidões de fiéis, que viam nele um exemplo vivo de santidade e uma conexão tangível com o sofrimento de Cristo. Curiosamente, pouco antes de sua morte, em 1968, os estigmas de Padre Pio começaram a desaparecer de forma misteriosa, sem deixar cicatrizes visíveis. Esse fenômeno reforçou ainda mais a ideia de que seus estigmas eram um sinal místico, uma graça divina concedida a ele por um propósito espiritual, e não algo explicável pela medicina. Para muitos, os estigmas de Padre Pio são um sinal de sua profunda união com Cristo e um testemunho de sua vida dedicada à oração, ao sacrifício e à caridade. Ele viveu sua vocação como um sacerdote que se identificava de maneira única com a paixão de Cristo, oferecendo suas dores pelos outros. O fenômeno dos estigmas também inspirou incontáveis fiéis a buscarem uma fé mais profunda e a compreenderem o valor do sofrimento como parte da espiritualidade cristã. Em 2002, Padre Pio foi canonizado por São João Paulo II, reconhecendo sua santidade e os muitos milagres e graças atribuídos à sua intercessão. E na frase de hoje, Padre Pio nos fala justamente sobre sofrimentos e dores. No contexto cristão, os sofrimentos e as dores são entendidos como uma participação no mistério da paixão de Cristo. Para Padre Pio, o sofrimento tem um valor redentor quando oferecido a Deus em união com os sofrimentos de Cristo. Ele acreditava que, ao aceitar essas provações com paciência e fé, o cristão pode crescer na santidade e na caridade. E o sofrimento das cruzes de cada dia deve ser vivido com amor. A frase, tome a tua cruz e siga-me, é uma expressão central no Evangelho e na doutrina católica, que reflete o chamado de Jesus aos seus discípulos a segui-lo de maneira total e radical, mesmo diante do sofrimento e do sacrifício. Na época de Jesus, a cruz era um símbolo de tortura e morte. Quando Jesus pede para tomar a cruz, ele está convidando os seus seguidores a aceitarem o sofrimento, as dificuldades e os desafios da vida com espírito de fé. Para o católico, isso significa carregar com coragem e paciência as provações pessoais, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, em união com o sofrimento redentor de Cristo. Padre Pio invoca a intercessão de Nossa Senhora na frase de hoje, porque ela é vista como a mãe compassiva que esteve ao lado de Jesus em seus momentos mais dolorosos, especialmente no Calvário. Ela é um modelo de aceitação do sofrimento e da confiança plena em Deus. Pedir a sua ajuda é pedir que ela nos conceda a graça de aceitar o sofrimento com amor e fé, assim como ela fez. Amar a cruz e o sofrimento, como o Padre Pio amou, tem um profundo significado espiritual na tradição católica. Esse amor, que pode parecer contraditório em uma sociedade que valoriza o conforto e evita o sofrimento, está enraizado no entendimento cristão de que o sofrimento tem um valor redentor e é um caminho para a santidade e união com Deus. Você conseguiu entender a importância de amarmos a cruz e o sofrimento como o Padre Pio amou? Escreva aqui nos comentários para nós, ok? E em breve nós vamos meditar sobre outra frase de Padre Pio. Você não vai querer perder, né? Então, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e clique no sininho para receber todas as nossas atualizações. Deus abençoe. Salve Maria. Ah, e não deixe de conferir o nosso site, virtudeplena.com.